bom dia a todos. Obrigado por participarem conosco da teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Fertilizantes Heringer. Nossa ideia hoje seria falar um pouco, em termos da agenda, sobre a recuperação judicial, a companhia e seus destaques financeiros e perspectivas. Após a nossa apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, caso hajam perguntas. Bom, quem estiver nos acompanhando, indo na nossa apresentação que está pública, no slide 4, a gente está mostrando um pouco e tecendo alguns comentários sobre o status do processo de recuperação judicial. No dia 28 de maio de 2019, a companhia apresentou ao mercado o edital de convocação de credores. No momento, a gente está aguardando a lista do administrador judicial, dando os próximos passos para uma convocação e uma realidade de uma assembleia na qual o plano vai estar sendo debatido e aprovado para dar continuidade no processo de recuperação judicial. Falando um pouco agora sobre a performance do segundo TRI e também do semestre, quem estiver nos acompanhando no slide 6, aqui tem as informações do segundo TRI de 19, foram ainda volumes bastante tímidos, levando em conta a característica do baixo estoque que a companhia tinha quando do pedido de recuperação judicial. Então, em termos de volume, foram entregues 121 mil toneladas nesse segundo trimestre de 2019, comparando o segundo trimestre de 18, 723 mil toneladas. A diversidade de cultura se manteve, a gente acabou mantendo o perfil de distribuição por culturas bastante não concentrado, ou seja, dividido realmente por uma gama grande de culturas. E em termos de volumes entregues, tem a ver com a sazonalidade do período. Então, se tem realmente uma entrega dentro das realidades de compras da região e da sazonalidade de cada período. No segundo trimestre de 2019, também falando um pouco ainda em relação a produto, as nossas linhas de produtos especiais representaram aproximadamente 55% do total entregue. Então a gente vem continuando a manter, apesar dos baixos volumes, uma característica de venda diferenciada em termos de tipos de produtos e também bastante dividida pelas culturas que estão comprando nas regiões que neste momento a companhia está mantendo a sua atuação. No slide 7, a gente quis mostrar uma evolução dos números do primeiro trimestre de 19 para o segundo trimestre de 19. A ideia de mostrar essa evolução é que o primeiro trimestre foi o trimestre em que tivemos o pedido de recuperação judicial, ou seja, lá no início de fevereiro. Então, o janeiro da companhia foi um mês muito baixo em termos de operação. Os volumes de estoque também estavam muito baixos. Então, a capacidade de gerar negócios e fazer as entregas em patamares maiores ficou impossível nesse primeiro trimestre de 19. Como a gente pode observar, houve um incremento de 45,8% nas entregas do primeiro trimestre já para o segundo trimestre, evoluindo então de 83 mil para 121 mil. Quando se pega um semestre da companhia 204 mil, ainda assim são volumes muito baixos. Então deve haver uma recuperação importante nos volumes que vão ser comercializados e entregues neste segundo semestre. E obviamente esses volumes se estabilizando em patamares superiores vão trazer benefícios econômicos para a companhia. Vai haver um equilíbrio bastante maior das despesas em relação a um patamar de operação mais forte e uma recuperação das margens operacionais
e também do EBITDA para este período do segundo semestre. Então, a realidade de segundo trimestre, historicamente, da Heringer é ser o TRI de menor volume, mas, neste caso, especificamente neste ano, a gente está tendo uma realidade do primeiro trimestre para o segundo, um incremento importante de volumes entregues. Eu vou agora passar a palavra para o Ricardo Garcia, o head da área de Finanças e Controladoria, que está conosco aqui nos acompanhando nessa apresentação, para ele fazer a cobertura da parte financeira. Muito obrigado. Muito obrigado, Dalton. Bom dia a todos. Então, dando continuidade a essa mesma tendência, como foi informado pelo Dalton, nós tivemos uma redução de volume expressiva, que pode ser notado no slide 8, na casa de 83%, quando comparados os mesmos períodos do ano de 2018 e 2019, do segundo trimestre. Essa redução nos volumes representou uma queda também nas vendas, quase na mesma proporção, na casa de quase 80%, fazendo com que de 885 em 2018 caímos para 190 milhões em 2019. O nosso CPV ele esteve bastante proporcional ao volume de vendas e ao valor de vendas em si, fez com que nosso lucro bruto deste ano, tendo em vista todos os ajustes feitos em função da recuperação judicial e do primeiro trimestre que tivemos, e a consequência disso já no segundo trimestre, conseguimos melhorar o nosso lucro bruto praticamente 100% percentualmente falando, passando de 1,7% a 3,4% em 2019. Os nossos fretes e comissões eles se mantêm aí na mesma linha percentual, na casa de 3,5% a 4% em relação às vendas líquidas, e a nossa despesa de vendas e administrativa continua ainda um patamar um pouco elevado, principalmente consequência do primeiro trimestre, quando comparado com os volumes daquele período, mas com uma perspectiva bastante positiva daqui para frente, no segundo semestre e diante. A nossa receita financeira, receita ou despesa financeira do período, ela fez com que tivemos um ganho agora de variação cambial nesse segundo trimestre, especificamente no mês de junho, fez com que ela ficasse positiva nesse ano, gerando um lucro líquido, na verdade um resultado líquido negativo ainda de 19, mas muito melhor quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Quando olhamos para a linha do EBITDA, temos uma particularidade, onde tivemos aí 11,5% do EBITDA ajustado, porque realizamos uma venda de CMS a terceiros do Estado de Minas Gerais, e nesse montante, para a realização dessa venda, nós temos um deságio na casa de 50%, que corresponde a aproximadamente 10 milhões de perda nesse resultado, fazendo com que o EBITDA ele ficasse ajustado a 21 e não a 31. Quando olhamos para o primeiro semestre comparado ao primeiro semestre do ano de 2018, nós temos um impacto muito semelhante ao que tivemos no segundo trimestre. Ou seja, tivemos uma redução também nos volumes de 1,5 milhão de toneladas para 204 mil toneladas, que corresponde a 87% de redução, que diretamente impacta na receita líquida de 1.926 para 326 no semestre. Por consequência disso, nós tivemos também um lucro bruto, ainda assim se mantendo percentualmente na casa de 4,2%, 4,3%, porém o positivo de 82 no ano anterior, de 2018, esse ano ele foi um pouco negativo, devido ao volume, né? Essa queda de volume impacta diretamente no nosso lucro bruto, fazendo com que o nosso EBITDA ajustado ele chegasse em 77 milhões negativo ainda em 2019, no primeiro semestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, e fazendo também com que o nosso resultado financeiro no ano anterior ele era muito expressivo em função do alto volume de dívidas que havia no negócio, que eles ainda existem, mas agora com o processo de recuperação ele não tem uma incidência tão relevante de juros e esses outros encargos, porém a variação cambial ela continua existindo, mas em 2019 ela teve um impacto relativamente positivo, principalmente em junho, fazendo com que o nosso resultado financeiro não fosse tão representativo, mas ainda assim
fechasse com um total do semestre em 110 milhões negativos. Agora, quando olhamos para a demonstração de resultados na página 9, no slide número 9, nós fazemos um comparativo do primeiro trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2019, onde observamos já um crescimento importante de volume na casa de 45%, conforme já informado pelo Dalton. Esse impacto financeiro, ele afeta diretamente o nosso lucro bruto, que do primeiro trimestre de 2019, que era negativo de 20 milhões, ele já passa a ser positivo no segundo trimestre em 6,5 milhões. As nossas despesas de frete e comissões continuam no mesmo patamar de 3,5% em relação às vendas líquidas, e as nossas despesas de administração e vendas e gerais, elas ganham uma proporcionalidade menor em relação ao primeiro trimestre, caindo de 41 para 28. Isso tudo perfaz um EBITDA ajustado de 41% negativo ainda no primeiro trimestre, passando para o segundo com 11,5%. Como formado anteriormente, a nossa despesa financeira, receita financeira, nós tivemos uma receita, na realidade, no segundo trimestre, especificamente no mês de junho, em aproximadamente 40 milhões positivo, que fez com que o nosso resultado financeiro líquido no segundo trimestre fosse de 15 e que no semestre corresponde aos 7, conforme informado no slide. Ainda assim, nós temos um resultado líquido acumulado, principalmente consequente do primeiro trimestre, que só ele deu 92 milhões negativo, que totaliza 110 negativo no semestre, principalmente gerado por esse período mencionado. Quando comparamos com o primeiro semestre de 2018, conforme nós informamos, nós temos ainda um resultado bem melhor quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Quando vamos para o slide 10, ainda assim, agora fazendo uma demonstração da distribuição e produção, observamos que a produção de super simples, as despesas que tínhamos no período anterior, quando comparadas a esse ano, elas já são muito menores, tendo em vista que nós temos aí uma importante redução dos gastos fixos daquela unidade até então, e que nesse momento praticamente são representados apenas por depreciação, despesas de depreciação que ainda se mantém a unidade viva, porém ela ainda não está sendo produtiva. Nessa abertura apenas demonstra-se aí uma queda representativa na despesa dessa unidade em relação ao período anterior. Estamos ainda dando continuidade no processo de licenciamento ambiental nesta unidade do Paraná, e a documentação no IARIMA está ainda em andamento, com boas perspectivas de resolução até o final desse ano, no começo do ano que vem. Quando vamos para o slide número 11 e falamos do fluxo de caixa da companhia, este ano nós tivemos importantes entradas geradas por recuperação de tributos junto à Receita Federal, que perfizeram no primeiro trimestre ao redor de 42 milhões de recebimento de tributos, de crédito de tributos que tínhamos em aberto. E esse mesmo fato ocorreu também no segundo trimestre de 2019, gerando na casa aí de 78 milhões de recebimentos também de tributos originários de PIS e COFINS recuperado, créditos de PIS e COFINS da operação, que fazem com que o nosso resultado, geração de caixa no período, fosse positivo, apesar de todas as oscilações que temos de contas a receber, contas a pagar e a movimentação das operações em si. Tivemos aí uma geração de caixa importante, principalmente referente a essa parte de financiamento e também em função do próprio resultado operacional do negócio. Então, quando comparamos quando temos o segundo trimestre em relação ao primeiro semestre de 2019, notamos que grande parte dele foi realmente gerado, principalmente no segundo trimestre,
em relação ao semestre como um todo. Gostaria então agora de retornar a palavra ao Sr. Dalton, que vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição no final para caso de dúvidas. Obrigado, Ricardo. Só salientando novamente o ponto já colocado e abordado pelo Ricardo no slide anterior ou nos slides anteriores, apesar da recuperação judicial estar bastante no início, a gente já vem conseguindo fazer uma operação em termos de escala, começar a ter incrementos mensais, ou seja, a cada mês a gente vem conseguindo ter uma operação dentro dos patamares maiores a cada mês. A gente vem continuando a dar o atendimento à decisão judicial de Paranaguá, que nos permitirá voltar a ter uma operação, uma fábrica licenciada para a operação de súpia a partir do cumprimento dessa decisão judicial, que previa um novo licenciamento obrigatório perante ao órgão ambiental competente, no caso lá no Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná. A documentação já foi dada entrada, os trâmites para análise documental já está ocorrendo, então devemos ter, conforme o Ricardo falou, possivelmente final deste ano, alguma novidade em relação ao cumprimento dessa decisão judicial, dando então um andamento no licenciamento que já está em curso. O caixa, conforme já foi falado, apesar de baixo, ele foi suficiente para fazer a operação ir crescendo, né? A gente vem conseguindo manter uma operação a cada mês crescente. Isso eu acho que é o ponto, digamos, que eu queria novamente destacar, fazendo com que a realidade desse segundo semestre se apresente bem maior e bem mais ajustada em termos de resultado do período, né, a geração de caixa de EBITDA e o atendimento da agricultura nas regiões que a gente está fazendo a operação neste momento. Quem estiver nos acompanhando na nossa apresentação, a gente tem ainda alguns gráficos para mostrar um pouco da realidade da agricultura e da tendência em termos de preços de matérias-primas e tudo. Então, no slide 12, a gente tem aqui as principais matérias-primas, tanto para nitrogênio, quanto para fósforo, quanto para potássio. Aqui é possível observar que possivelmente nós vamos ter um ano da agora atrás, né, ou seja, fazendo uma análise do ponto que estamos hoje para 12 meses anteriormente, uma realidade de preços com tendências ligeiramente menores. Então, obviamente, o fertilizante, por ser dolarizado, vai depender muito do dólar para efeitos do preço aqui no Brasil em reais, mas a tendência em dólares é ter, em alguns produtos, bastante estabilidade, em outros, pequenas quedas. Então, não tem grandes mexidas neste momento para efeitos de preços em dólares das matérias-primas principais dos fertilizantes. Bom, o Brasil está terminando, né, uma colheita de safra e agora caminhando fortemente já na colheita de safrinha, com uma realidade de colheita bastante grande, né? A gente vai ter, possivelmente, pelas últimas análises da Conab, uma colheita recorde, quando somado safra e safrinha, né? As regiões que fazem duas safras, ou seja, e tem uma perspectiva, né, de se ter, com esse incremento, apesar dos preços agrícolas em algumas regiões estarem piores do que o ano passado, olhando para cereais, uma tendência de ter uma receita ainda bastante adequada para fazer frente às demandas de custeios futuros da agricultura. Então, a gente deve ter, para esse 18-19, uma tendência de ter realmente uma colheita recorde, uma
a receita e um volume vindo da compra de fertilizantes também em patamares recordes, e essa é uma tendência de longo prazo, né? A gente vê a demanda de produtos agrícolas brasileiro futura. O Brasil recentemente assinou um acordo que eu diria extremamente importante para o futuro agrícola brasileiro, um acordo com Mercosul e a União Europeia. A União Europeia, apesar de ter uma população que não cresce no seu conjunto, tem uma demanda ainda de produtos agrícolas bastante forte e com uma realidade de subsídios ainda grande, vem diminuindo com o passar dos anos. Então é uma oportunidade do Brasil, digamos, com essa realidade do acordo firmado, poder aos poucos crescer as exportações de produtos agrícolas nacionais para esse mercado muito importante que é a União Europeia como um todo. Bom, era o que a gente tinha planejado para a apresentação de hoje. Se quiserem, teremos agora uma sessão de perguntas e respostas. Ficamos aqui à disposição. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Dalton para as considerações finais. Muito obrigado a todos que participaram conosco, então, dessa nossa teleconferência do segundo trimestre. Acho que vale ressaltar o trabalho forte que a companhia vem fazendo na busca de retomar a sua operação em patamares mais fortes e com isso conseguir realmente melhorar as estruturas de resultado e de despesa também. Então a gente vem obtendo êxito nisso, né? É muito comum companhias que entram em processo de estresse financeiro como o que a gente vem passando, não conseguir por um motivo ou por outro, se ter uma operação estável e retomando. Eu queria deixar consignado que não é o nosso caso. Sim, o nosso desafio é enorme, a gente tem realmente um desafio extremamente grande à frente, mas a gente está sabendo manejá-lo para voltar a ter uma operação que dê escala para ter realmente a situação equilibrada e voltar a ter capacidade para dentro de um plano de recuperação que a gente acredita ser aprovado nos próximos meses, dar continuidade ao processo, né? A companhia tem maturidade para isso, tem estrutura, tem clientes que apostam e confiam no nosso produto. Então, basicamente, a ideia é realmente dar todo o esforço que temos aqui do time inteiro que está nos apoiando no dia a dia para dar continuidade a esse processo. Então, a gente quer novamente agradecer a confiança de todos, a participação aqui conosco nessa teleconferência. Muito obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados